pessoal, vamos hoje finalizar nessa aula aqui o assunto de PG. Estamos só faltando ver soma dos termos de uma PG infinita, que na realidade não é uma soma, é um limite da soma, é uma tendência da soma. Eu vou explicar isso aqui, ok? Vamos dar uma olhadinha. O que significa soma dos termos de PG infinita, ou limite dessa soma de uma PG infinita? É o seguinte, pessoal, primeira coisa, quando é que você consegue somar os termos infinitamente? Só consegue somar quando eles forem se aproximando de zero, os termos forem tendendo a zero. Por quê? Porque se eu for pegar essa soma aqui, S igual, por exemplo, 1 mais 2 mais 4 mais 8 mais 16 mais 32 infinitamente, é óbvio, pelo menos eu acho, que esses termos estão cada vez ficando maiores, e muito maiores. Ela está divergindo, ela está se afastando de zero. Sim ou não, pessoal? E eu comentei que eu só consigo calcular uma soma de uma PG infinita quando ela vai se aproximando de zero, quando ela converge para zero. Beleza? São termos um pouco diferentes, mas você vai se acostumando. Convergir é se aproximar, se direcionar. Divergir, se afastar. Beleza? Então essa aí não converge para zero, ela diverge. No caso aqui ela diverge. Tranquilo? Então essa aí não tem, essa soma tende a quanto? Se você for somando infinitamente, ela tende a infinito. Então, ó, eu vou dizer que isso daqui tende a infinito. Então se você for somar para sempre, o símbolo de infinito é aquele ali, ó, dá a ideia de movimento infinito do elétron, né? Aquele movimento, a ideia de infinito. Então isso aí tende a infinito. Quanto mais você somar, maior vai ficando e tende a infinito. Mas, se eu pego, por exemplo, vou dar um exemplo que você faz sem fórmula. Vou pegar uma PG, vê só. Eu tenho uma outra soma S. S'. Essa era S. Entendeu? Enfim, vou chamar de outra. S'. Que é 0,3 mais 0,03 mais 0,003 mais 0,0003 e isso infinitamente. Veja, será que você percebe que esses números formam uma PG de razão 0,1 ou 1/10? Tanto faz. 0,1 é 1 sobre 10, 1/10. Quando eu multiplico um número por 0,1, eu desloco uma vírgula, no caso, uma casa decimal para trás. Então, no caso, 0,3, que é o primeiro termo. Quando eu multiplico por 0,1, vai dar 0,03. Quando eu multiplicar de novo por 0,01, por 0,1, vai dar 0,03. 003. Perdão. O que interessa é, quando eu multiplicar por 0,1 ou 1/10, eu estou deslocando a vírgula uma casa para a esquerda. Tudo bem? Vamos lá. Conclusão. Isso é uma PG, com certeza, de razão 0,1. Só que, se você somar isso aqui, você vai encontrar 0,3333, que isso, na realidade, é uma dízima periódica. E essa dízima periódica, 0, é um número, é um terço. Agora, veja bem, só dá um terço se você somar para sempre, se for infinito. Porque se você parar, 0,3333 é 3.333 sobre 10.000. Você parar, você vai ter uma fração diferente de um terço. Só dá um terço se for dízima periódica, se você somar para sempre. Então isso é um exemplo que você consegue calcular a soma de uma PG infinita. Só que esses números 0,3, 0,03, 0,003, 0,0003, eles estão cada vez se aproximando de zero. Eles estão convergindo, pode ver, quanto mais para frente você for andando, mais próximo de zero você vai chegando. Então, toda PG convergente para zero, que converge para zero, e quando é que isso acontece? Aí é o mais importante, vocês sabem, matematicamente. Ela converge para zero quando a razão é o número entre menos 1 e 1. Se você multiplica o número por 1/2, por 1/3, por 0,1, e por menos 0,1, menos 1/2, menos 1/3 também, que ela se torna oscilante, mas vai convergindo para zero. Então, multiplicar o número por 1/2, por 1/3, por 0,1, menos 0,1, quer dizer, por qualquer razão, entre menos 1 e 1, vai fazer esse número se aproximar de zero. Então, vamos escrever isso aqui.
Se a razão for entre menos 1 e 1, se a razão for entre menos 1 e 1, a PG converge para 0. E se ela converge para 0, foi o que eu acabei de dizer, a gente consegue calcular essa soma infinita. Tudo bem, pessoal? Agora, como é que eu vou fazer para encontrar a fórmula da soma dos termos de uma PG infinita? A ideia é a seguinte: se eu pegar a fórmula de Sn, que é igual a AN Q menos A1 sobre Q menos 1. Preste atenção, essa ideia é interessante. Aquela fórmula serve para a soma dos termos de uma PG finita, N termos. Ora, imagine que eu pegue esse N e aumente, e pegue um N muito grande. Imagina assim, quando eu digo muito grande, não pense em 1 milhão, não. Pense em 1 trilhão é pequeno. Pense numa coisa absurdamente, pega uma quantidade absurdamente grande, que na sua cabeça fica algo chegando para infinito. Um número absurdamente grande. Se a razão for entre menos 1 e 1, eu não acabei de dizer que ela vai convergindo para 0. Quanto mais termos você for pegando, mais próximo de 0 vai chegando. Então a gente imagina o seguinte, que se esse N for absurdamente grande, o termo vai cada vez chegando mais próximo de 0. Então aquele termo lá no finalzinho é praticamente 0. Então a ideia para achar uma soma de PG infinita é fazer o seguinte, pegar a soma da finita e dizer o seguinte, que aquele AN, o último termo lá, é praticamente 0. E aí você vai zerar ele. Se eu digo que esse cara daqui vale 0, quanto é 0 vezes Q? 0. Então você vai ter menos A1 sobre Q menos 1. Só que eu multiplico em cima e embaixo por menos 1, eu vou achar uma fração equivalente a essa. O que é multiplicar em cima por menos 1 e embaixo por menos 1? Trocar de sinal em cima e embaixo, você vai encontrar uma fração equivalente, que vai dar A1 sobre menos Q mais 1, que é a mesma coisa de 1 menos Q. Então, acabei de encontrar a fórmula da soma dos termos de uma PG infinita. E aí não é mais Sn, é S, porque não tem mais N, não tem mais quantidade. Então, quem é a soma dos termos de uma PG infinita? É A1 sobre 1 menos Q. Só reforçando, essa fórmula só é válida para progressões que tenham a razão entre menos 1 e 1. Porque nessa condição de ser entre menos 1 e 1, o AN sempre vai tender a 0, vai convergir para 0, que foi exatamente o que eu utilizei para demonstrar essa fórmula. Eu sei que é uma coisa muito estranha. Isso aí para o aluno, principalmente o aluno de ensino médio, entender essa ideia de somar infinitamente é estranho. Como é que o cara vai somar uma coisa para sempre e vai ter um resultado? Mas é exatamente, essa soma não é um valor que você encontra, ele é uma tendência, é um limite. Vai ser cada vez mais, quanto mais você somar, mais próximo desse valor vai dando, é uma tendência. Então entenda que soma dos termos de PG infinita, na verdade, é um limite de soma, é uma tendência. É um valor que ele vai cada vez ficando mais próximo dele. Tudo bem? Vamos fazer um exercíciozinho aqui, tá bom? Vamos lá. Bem interessante o exercício. Ele diz o seguinte, deixa eu apagar aqui. Está aí a fórmula que eu tinha falado. Vamos agora ver o exemplo, certo? Num certo dia de inverno, exatamente às 4 horas e 40 minutos, 4 horas e 40 minutos, o que é que acontece? Horário em que abre uma determinada estação do metrô de São Paulo, chega um único passageiro para acessar o metrô por essa estação. O próximo passageiro chega sozinho 48 minutos depois. E o passageiro seguinte chega também solitário 16 minutos após o segundo. E assim sucessivamente. Os passageiros chegam um a um, sempre um tempo depois do anterior, igual a 1/3 do tempo entre este e aquele que o antecedeu. Vamos, antes de continuar lendo, deixa eu escrever isso aqui. Olha para cá. Isso aqui quer dizer o seguinte. O cara chegou às 4h40. 4 horas e 40 minutos.
Aí depois dele, um cara chegou, depois dele, 40 minutos depois. 40 não, 48. Mais 48 minutos chegou um cara. Depois, mais 16 minutos, chegou outro cara. Depois, só que ele disse que ele vai chegar 1 a 1, com o tempo igual a 1/3 do tempo entre este e aquele que o antecedeu. Quer dizer, se esse cara chegou 16 minutos depois, o próximo vai chegar 16 terços de minuto. Que, para quem não sabe, 16 terços de minuto significa 15 terços de minuto, que é 5 minutos, e vai sobrar 1/3 de minuto, que são 20 segundos. Porque eu separo esses 16 terços em 15 terços, que é 5, e sobra 1/3 de minuto. 1/3 de minuto, 60 segundos dividido por 3, 20. E assim sucessivamente, eu não vou continuar isso não. Mas sempre assim, o próximo vai chegar a 1/3 disso, o próximo 1/3 disso. Mas vocês estão notando que esses valores, esses intervalos estão ficando cada vez menores? Quer dizer, isso aqui está formando um APG de razão 1/3. Olha, 48, 16, 16 terços. Isso forma um APG de razão 1/3. Vamos lá. Em algum momento, o intervalo de tempo entre dois passageiros consecutivos será tão curto que estarão chegando praticamente juntos. Mas é exatamente isso. Como o tempo está ficando cada vez menor, vai chegar uma hora que de um para o outro vai ser colado praticamente. O tempo vai ficar... Quer dizer, esse tempo, esse intervalo de tempo está tendendo a zero. Está cada vez... Por que tende a zero? Porque eu acabei de falar que isso, com certeza, dá uma PG de razão... PG de razão 1/3. E 1/3 é um valor entre menos 1 e 1. É entre 0 e 1 também, mas é entre menos 1 e 1. É aquela condição que eu falei. 1/3 é 0,333. Então, toda PG de razão 1/3 pode ser somada infinitamente. O que é que ele quer? Ele quer que você calcule exatamente um intervalo de tempo entre dois passageiros consecutivos será tão curto que estarão chegando praticamente juntos. Ele quer o horário limite para que isto aconteça. Vamos lá. Quando é que esses passageiros vão ficar chegando praticamente juntos? Pô, eles vão chegar praticamente juntos quando a soma... Em que horário vai ser? Vai ser partindo do 4 horas e 40 minutos, você vai somar 48 minutos, mais 16 minutos, mais 16 terços de minutos, mais até esse termo ser praticamente zero. Então veja só, o que eu quero é a soma de 48 minutos. Claro que depois eu vou ter que pegar 4 horas e 40 minutos e somar com esse tempo. Mas a primeira espera é de 48 minutos. A segunda espera, 16 minutos. A próxima espera, de 16 terços de minutos. E assim eu vou somando. E eu quero que isso aí, em algum momento, tenda a zero. Conclusão. Temos agora que calcular essa soma. Vimos agorinha que essa soma infinita é dada por A1 sobre 1 menos Q. Temos que A1 é 48, 1 menos, e temos que a razão é 1/3. Então isso aqui é 48 sobre 2/3. 1 menos 1/3, 2/3. Que isso é a mesma coisa que, fazendo a continha, 72. Porque é 48 vezes 3 meios. Vai dar 72 minutos. Que na realidade é 1 hora e 12 minutos. Veja bem, se o cara está às 4 horas e 40 minutos na estação de trem, espera 48 minutos, depois espera mais 16 minutos, depois espera mais 16 terços de minutos, e essa espera vai cada vez mais tendendo a zero, a que horas essas pessoas vão chegar bem juntinhas, exatamente quando o intervalo entre elas é zero? 4 horas e 40 minutos, mais essa soma que eu calculei, que é 1 hora e 12 minutos. Então o que é que eu vou fazer aqui? 1 hora e 12 mais as 4 horas e 40 vai dar quanto, pessoal? 5 horas e 52 minutos. Nesse horário, letra C, que está marcadinha aqui, nesse horário as pessoas estarão chegando praticamente juntas. Tudo bem? Ok, pessoal. Um abraço, até a próxima.